Você sabe a importância de calar a boca. Já parou para pensar em quantas pessoas arruinaram suas próprias vidas, futuros, oportunidades ou sonhos por simplesmente não saberem ficar em silêncio? Muitas vezes, ao se empolgar demais ao estar feliz, acabam revelando todos os seus planos e detalhes de suas vidas, e quando as coisas falham, não entendem o motivo. Outras vezes, em momentos de raiva e frustração, acabam falando o que não deviam. A chave para mudar isso é aprender a manter a boca fechada. Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, dizia que temos duas orelhas e uma boca por uma razão. Deveríamos ouvir o dobro do que falamos. No vídeo de hoje, vamos estudar práticas que te ajudarão a crescer em silêncio. Mas antes, lembre-se, este vídeo chegou até você porque alguém se inscreveu no canal, curtiu e comentou. Faça o mesmo e continue essa corrente. Aprenda a calar a boca. Desde que nascemos, somos incentivados a nos expressar, e nossas primeiras palavras são comemoradas. Porém, poucas vezes aprendemos que o silêncio também é uma forma poderosa de comunicação. Ficar em silêncio pode revelar muito sobre você, suas intenções e sua personalidade, demonstrando respeito pelas pessoas e pelo ambiente. Isso pode chamar mais atenção do que falar sem parar ou tentar convencer alguém que não deseja ouvir. Quando você fala demais, especialmente sem propósito ou clareza, você diminui seu poder e, ao invés de passar a impressão de autoridade, causa o efeito contrário, fazendo com que os outros te respeitem menos e te desvalorizem. Troque a vontade de falar pelo desejo de ouvir, e você abrirá a porta para seu crescimento pessoal. Em nossas relações sociais, podemos aplicar as virtudes estoicas da temperança e da sabedoria para melhorar e minimizar muitos dos nossos problemas de relacionamento. Considere o exemplo de Carlos e Alex, ambos vendedores com abordagens diferentes. Carlos fala pelos cotovelos, enquanto Alex prefere ouvir mais. Quando um cliente entra na loja, Carlos prontamente oferece descontos que o cliente nem pediu, muitas vezes fazendo o cliente desistir da compra. Já Alex escuta mais e fala na hora certa, fazendo perguntas inteligentes para descobrir o que o cliente realmente precisa e fechando muitos negócios. Ouvir mais do que falar não beneficia apenas as vendas, mas pode ser aplicado a outros aspectos da nossa vida. Um exercício simples: lembre-se de 3 coisas que você perdeu na vida por não ter calado a boca. Assim como alguém desenvolve o hábito de falar demais, pode desenvolver o hábito de aprender a ouvir. O estoicismo nos ensina o autodesenvolvimento e o treino mental para ouvirmos o dobro do que falamos. Quanto mais você fala, mais se enfraquece. Quanto mais ouve, mais se fortalece. Por exemplo, se Carlos usasse a temperança, ele não sairia oferecendo descontos imediatamente. Aprenderia a esperar e ver o que o cliente realmente quer. Temperança é como ter um controle remoto para nossas reações, nos dizendo para não exagerarmos nem em falar demais nem em agir por impulso. A sabedoria, por sua vez, nos mostra o melhor caminho a seguir e como agir ou falar. Alex já está nessa onda, escutando o cliente e oferecendo o que ele precisa na hora certa. Um exercício prático para falar menos, ter temperança e sabedoria é a ancoragem. Ancoragem é uma técnica poderosa para criar e fortalecer associações mentais entre estímulos externos e respostas internas. Se uma pessoa tem medo de barata, por exemplo, só de ouvir a palavra barata já fica aterrorizada e aflita. Isso acontece porque ela associou a palavra a um sentimento de horror. O mesmo vale para coisas positivas. Pense em um chocolate, por exemplo. Se você gosta, sua boca deve ter salivado agora. Podemos usar isso para criar associações mentais que encorajam o silêncio. Escolha uma âncora, seja um objeto físico, como um elástico de pulso, ou algo no fundo da tela do seu celular, como fale menos. Sempre que você pegar o celular ou olhar para o elástico, crie uma conexão entre a âncora e um sentimento de silêncio. Assim, você ensina seu cérebro a associar esse estímulo a um estado de calma e silêncio. Repita isso várias vezes até pegar o jeito. Depois, quando estiver numa conversa e sentir vontade de falar demais, use seu lembrete. Isso vai te ajudar a parar, respirar e escolher ouvir em vez de falar. Lembrar que o silêncio é uma forma poderosa de comunicação pode transformar a maneira como você interage com os outros. Além de melhorar sua escuta, você pode descobrir que, ao falar menos, suas palavras têm mais peso e impacto quando as usa.
Você vai se surpreender com quanto mais consegue aprender e se conectar verdadeiramente com os outros. Lembre-se sempre disso. O silêncio é seu primeiro idioma. Aprenda a dominá-lo. Não conte seus planos. Dizer "senta aqui, deixa eu te contar sobre meu projeto", ou "amigo, estou quase decidido a começar isso ou aquilo", pode parecer uma forma de buscar apoio e motivação, mas acaba sendo um tiro no pé. Psicólogos descobriram que pessoas que falam muito sobre seus planos antes de agir são as que menos realizam o que tinham planejado. Anunciar seus planos, como abrir um negócio, mudar de hábitos, escrever um livro ou conseguir um novo emprego, muitas vezes leva a permanecer parado por muito tempo sem evoluir ou realizar nada. Isso acontece porque, ao contar nossos objetivos, nosso cérebro libera um hormônio de satisfação e nos sentimos tão bem quanto se tivéssemos realmente realizado algo. Isso diminui sua motivação para realmente ir atrás e fazer acontecer. Se você quer alcançar suas metas, guarde essa informação para si mesmo e preocupe-se em dar o primeiro passo para concretizá-las. Além disso, Marco Aurélio, famoso imperador romano e filósofo estoico, nos alertou que, quando confiamos em alguém sem antes saber se essa pessoa é digna de confiança, o erro de ingenuidade é nosso. Às vezes, ao contar nossos planos, as pessoas podem nos sabotar inconscientemente. Elas podem criticar ou desencorajar suas ideias, subestimar sua capacidade ou cruelmente apontar todos os seus defeitos, fazendo você duvidar de si mesmo e trocar seus planos pelas opiniões negativas dos outros. Entenda que não se pode crescer em qualquer lugar do mundo sem ser odiado por aqueles que estão parados. Quando você se mantém em silêncio, as pessoas não sabem seus próximos passos. E ninguém sabota o que não sabe que existe. Sêneca, estadista e filósofo estoico, escreveu sobre a importância de escolher cuidadosamente a quem confiar seus sonhos. Um verdadeiro amigo, segundo ele, é alguém que sinceramente torce pelo seu sucesso e com quem você pode compartilhar seus planos sem medo. No entanto, nem todas as pessoas, inclusive algumas das mais próximas, são assim. Por isso, é importante não cair no erro da ingenuidade e aprender a avaliar o caráter de quem é digno de confiança. É maravilhoso compartilhar algo de bom que acontece ou quando realizamos um sonho, mas é necessário entender para quem e quando fazer isso. Suas vitórias falarão por si quando forem alcançadas, e aí todos saberão. Por isso, escolha compartilhar seus sonhos apenas com aqueles que verdadeiramente apoiam e incentivam você a ir além. Guarde sua opinião. O estoicismo oferece uma perspectiva valiosa, ensinando-nos a expandir nossa visão além de nossos próprios pontos de vista e a considerar a vida de diferentes maneiras. Uma das lições mais libertadoras do estoicismo é a capacidade de escolher não expressar nossa opinião, blindando-nos da ditadura da resposta. Frequentemente, somos questionados sobre assuntos que circulam na internet com perguntas como: quem você acha que vai ganhar o reality show este ano? Ou, o que você acha do corpo daquela artista que desfilou no carnaval? Ou ainda, qual a sua opinião sobre o tema mais importante da semana? O estoicismo nos oferece uma alternativa poderosa: o silêncio ou a escolha consciente de não formar uma opinião sobre esses assuntos. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos lembra que cada minuto gasto cuidando da vida alheia é um minuto a menos dedicado à nossa própria vida e ao nosso desenvolvimento moral. Essa filosofia pode ser aplicada não apenas em discussões superficiais, mas também nas interações com nosso círculo íntimo. Toda vez que você dá uma opinião não solicitada sobre a vida de seu irmão, o carro que seu vizinho comprou ou a educação do seu sobrinho, você está lidando com problemas que não estão sob seu controle resolver. O estoicismo nos convida a focar na nossa própria vida, sugerindo que, se tivermos tempo e energia extras, devemos usá-los para ajudar os outros, não para julgá-los. Essa abordagem não só nos ajuda a cultivar uma vida interna mais rica e pacífica, mas também nos ensina a valorizar a ação positiva sobre a crítica vazia, promovendo um ambiente de suporte e crescimento mútuo. Quando percebemos que podemos controlar nossa opinião, entendemos que podemos controlar o que falamos. Pratique a habilidade de não pensar absolutamente nada sobre determinada situação e aceite a liberdade de que você não precisa dar uma opinião sobre tudo o que acontece ao seu redor, nem se sentir perturbado por esses acontecimentos. Como diz Marco Aurélio, temos o poder de não ter opinião nenhuma sobre algo e não deixar que nossa alma seja perturbada, pois as coisas não têm o poder natural de moldar nossos julgamentos. Limite o acesso dos intrometidos.
Raramente as pessoas intrometidas perguntam se desejamos ou precisamos de suas opiniões. Elas simplesmente as expressam. Costumam falar o que dá na cabeça, sem pensar muito ou fazer qualquer tipo de reflexão, e quando confrontadas, justificam seu comportamento alegando serem sinceras e honestas. Victor Hugo, poeta e romancista francês, escreveu: Saibam que a franqueza não consiste em dizer tudo o que pensa, mas em pensar tudo o que vai dizer. Ser honesto e franco não tem nada a ver com desrespeito. É essencial estabelecer limites claros em nossos relacionamentos. Quem fala sem pensar muitas vezes acaba dizendo o que não deve, para quem não deve, em momentos e lugares inadequados, e, principalmente, sobre o que não deve. Esperar passivamente que alguém reconheça e respeite seus limites pessoais sem que você os comunique claramente pode ser uma espera interminável. Cabe a você estabelecer esses limites de forma educada e respeitosa. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, ofereceu um conselho sábio que se aplica perfeitamente a situações como essa. Ao conversar com um aluno que estava tendo dificuldades pelo comportamento do seu irmão, ele aconselha: tudo tem duas alças, uma com a qual você pode lidar e outra com a qual não pode. Isso significa que, embora não possamos controlar o comportamento dos outros, podemos escolher como responder a esse comportamento. Quando alguém se mete demais na sua vida ou diz coisas que não deveria, você não pode controlar o que essa pessoa faz, mas pode controlar como vai responder. Uma abordagem pode ser conversar em particular com a pessoa, sendo sincero e explicando que você não gostou, que não aceita esse tipo de comportamento, pois isso afeta a relação entre vocês e pode levar a um afastamento da amizade. Essa postura não só ajuda a proteger seu espaço pessoal, mas também ensina aos outros como interagir com você de maneira respeitosa. Estabelecer limites é um ato de autorrespeito e uma maneira de cultivar relações mais saudáveis e equilibradas. Devemos reconhecer que existe um limite que devemos suportar e nos manter fiéis a isso. Epicteto também faz uma comparação com a fumaça em uma casa. Alguém fez fumaça na casa. Se ele fez uma quantidade moderada de fumaça, fico. Se for demais, eu saio. Caso você haja assim, é o momento de rever essa atitude e investir seu tempo e energia no que realmente importa. Investir no seu próprio desenvolvimento é essencial. Não precisa dar satisfações. O silêncio carrega uma sabedoria profunda que, em certos momentos, se torna a melhor resposta. Às vezes, sentimos a necessidade de nos explicar, seja para buscar aceitação, agradar ou criar vínculos com outros. No entanto, muitos problemas em nossas vidas são causados por nós mesmos, por não guardarmos a língua dentro da boca. Um exemplo disso é a história da Vanessa. Depois de enfrentar dívidas e problemas financeiros, ela dedicou-se a aprender sobre educação financeira, conseguiu pagar suas dívidas, organizar suas finanças e até começou a investir. Após um bom fechamento de mês, ela compartilhou com colegas que estava financeiramente estável e livre de dívidas. Com o tempo, Vanessa percebeu que estava sendo deixada de fora de novos projetos. Seus colegas, assumindo que ela estava em melhor situação financeira, começaram a direcionar oportunidades de trabalho para outras pessoas. O fato de Vanessa falar demais fez com que perdesse vários trabalhos, afetando sua estabilidade financeira recém-conquistada. Às vezes, queremos mostrar aos outros como estamos vivendo e falamos sem restrições sobre nossa vida financeira, íntima ou outros aspectos pessoais. Queremos expor ao mundo como estamos bem e felizes ou, ao contrário, como estamos tristes e insatisfeitos, sem pensar nas consequências do que isso trará. Epicteto dizia: se beberes água, não digas por tudo e por nada que bebes água. Isso quer dizer que não é necessário falar sobre tudo o que fazemos na vida para os outros. A ideia é viver de forma simples e verdadeira, sem precisar da aprovação ou do reconhecimento dos outros. Neste sentido, Epicteto nos ensina a importância de manter algumas coisas só para nós e não compartilhar cada detalhe da nossa vida. Ser discreto e guardar para si certas escolhas pode fortalecer nosso caráter. Não precisamos sempre explicar nossas ações. Às vezes, ficar quieto é a melhor resposta. Nem falar pouco nem falar demais é o ideal. O equilíbrio é a chave. Falar pouco pode fechar portas, pois as pessoas podem pensar que você não está interessado ou envolvido. Por outro lado, falar demais pode tornar alguém cansativo e até levar a situações indesejadas, como no caso da Vanessa. Buscar o meio termo é essencial.
É importante saber quando falar e quando manter o silêncio, equilibrando nossa vontade de nos expressar com a sabedoria de manter certas coisas para nós mesmos. Isso nos ajuda a construir relações saudáveis e a evitar problemas desnecessários. Não fale emocionado. Existe uma história sobre Platão onde, diante de uma situação que o deixou muito irritado, ele percebeu que estava tão emocionado que não conseguiria lidar com o problema de forma justa. Então pediu ao seu servo para resolver a questão. Isso mostra que até mesmo um grande filósofo sabia da importância de controlar as emoções para tomar decisões corretas. Se você não controlar seu silêncio, será escravo das suas palavras. Algumas pessoas, ao se sentirem felizes, falam demais e revelam planos que deveriam ser guardados até acontecerem ou até o momento que nada mais pode dar errado. Outras falam demais quando estão com raiva e, nesses momentos, acabam falando coisas que machucam. Uma palavra dita não volta atrás. Às vezes, as feridas que causam são enormes. Mesmo em uma discussão, se alguém te ferir, é melhor deixar o outro lado arrependido do que machucado. Expressar toda a sua raiva para ferir o outro não sarará a sua ferida, só a tornará mais profunda. Quando você fica em silêncio, é importante compreender que é um momento valioso para absorver informações e organizar seus pensamentos antes de responder. Algumas experiências e sentimentos são para serem processados internamente, não expressos de forma impulsiva. O silêncio é uma ferramenta poderosa. Ele dá espaço para absorver informações, refletir e organizar pensamentos antes de expressá-los. Ficar em silêncio permite pensar com mais clareza, sem as distrações do barulho interno, que acompanha a constante necessidade de falar. Ao escolher o silêncio em momentos de forte emoção, você ganha tempo para avaliar a situação com calma e responder de maneira mais ponderada e eficaz. Pergunte a si mesmo: será que realmente quero ferir alguém que amo? Poderei cumprir o que estou prometendo fazer? A emoção pode ser comparada a uma droga que afeta nossa capacidade de raciocinar, tanto nos momentos negativos quanto nos positivos. Se não tivermos autocontrole, acabamos sendo alterados por nossas emoções e cedendo a todos os impulsos emocionais. Praticar o silêncio nos dá a oportunidade de entender nossos próprios pensamentos e emoções, levando a um crescimento pessoal e espiritual maior. Crescer em silêncio usando o estoicismo é uma jornada de autoaperfeiçoamento que nos ensina o valor de calar a boca, ouvir mais e refletir profundamente antes de agir. Confesso que essa é uma das práticas de estoicismo mais desafiadoras para mim, mas a dificuldade também representa o tamanho do benefício que pode trazer às nossas vidas. Eu já perdi muitas coisas por não saber calar a boca. Por isso, espero de coração que este vídeo e o conhecimento estoico tragam essa prática para a sua vida. Se você chegou até aqui, comente, gratidão. Para descobrir como superar 4 situações difíceis da vida, assista ao vídeo à sua esquerda. Obrigado por assistir.